A gente recebe agora as nossas próximas convidadas. Quero agradecer aqui do meu lado a Maristela Martins, psicopedagoga. Seja bem-vinda, Maristela. Obrigada pela gentileza da presença. A gente também agradece a Juliana Gomes. Obrigada, Ju. E também estendo o agradecimento a Simone Marcondes. Seja bem-vinda, Simone. A gente fala um pouquinho hoje sobre algo que eu tenho abordado com uma certa frequência nas nossas mensagens de abertura do programa. A importância da pausa, do descanso, do desacelerar, tirar um pouquinho o pé do acelerador. E muitas pessoas tendem a fazer isso, pensando na atividade profissional, muitas donas de casa. Não é fácil, né? E a profissão dona de casa exige muito. A gente cuida de cada cômodo com carinho, é limpeza, é faxina, é organização, é filho, é marido. As pessoas que, por exemplo, trabalham fora, existe também esse desgaste físico e o desgaste emocional, mental. Quando um trabalhador exige na sua atividade muito esforço físico, depois ele precisa obrigatoriamente descansar, parar, para os músculos conseguirem recuperar. A mesma coisa acontece, gente, pensando na nossa saúde mental e emocional. Com essa correria, o estresse, as preocupações, as tarefas e essa cobrança que muitas vezes nós temos. Ah, mas Tati, eu tenho que fazer tudo muito bem feito. Isso é normal do ser humano, né? A gente sempre busca ser a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor dona de casa. Mas em que momento do seu dia ou da sua semana você para descansar, para pausar? Na busca pelos nossos sonhos, é importante a gente correr atrás dos nossos sonhos. A gente sempre pede, né? Por exemplo, nas nossas orações, Deus, me dê saúde para eu poder conquistar meus objetivos. Mas o que você faz pela sua saúde? A gente precisa dessa ação, dessa atitude. E naqueles momentos que a gente se sentir cansada, se permita descansar. É diferente de desistir. Desistir é uma coisa, parar, descansar, respirar fundo e pegar um fôlego novo para seguir a nossa caminhada é outra coisa. E é isso que a gente quer motivar você. Agradecendo mais uma vez a presença do nosso trio, para a gente conversar um pouquinho realmente a importância de parar. E mulher tem muito disso, né? De querer fazer tudo, casa, é marido, é filho, é profissão, às vezes a própria atividade em grupos de oração, em paróquias, e vai abraçando o mundo, vai abraçando o mundo, e de repente ela se vê ali num momento de exaustão física e mental. Porque na verdade a gente tem que conciliar, assim, aquilo que é a prioridade e estender essa prioridade para as coisas do dia a dia, para as pequenas ações, porque às vezes a gente faz tudo aquilo que a gente vai produzir, antes ele é criado. A gente pensa em fazer algo, então mentalmente a gente já fez. E aí, saber distribuir, saber fazer essa coisa dentro do seu limite, para você não se sentir sobrecarregado. Porque muitas vezes existe a necessidade de você falar não. Então, assim, o que eu vou fazer está dentro das minhas possibilidades, existe um planejamento, então vamos começar. Primeiro, as coisas mais importantes, porque uma das coisas que a gente acaba se atropelando é porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem que pensar assim, ó, a prioridade do dia hoje é esta. E aí a gente realizar aquelas pequenas ações. Lembrando que, embora a gente tenha isso como prioridade, dentro do nosso dia a dia, que é o que sempre eu brinco com as pessoas, a gente tem as emergências. Então, se você deixar as coisas sempre para um planejamento prévio, você coloca aquilo e coloca, assim, em oração, né? A gente fala assim, olha, Senhor, eu planejei que hoje seja assim, mas estas são as minhas prioridades. Porque no decorrer do seu dia, pode acontecer alguma emergência. Geralmente acontece, né? E aí a Os gente imprevistos. tentar conciliar aquilo que é a emergência naquele momento, não deixando que a sua emergência passe a ser a sua prioridade. Porque esse cansaço que a gente atinge é justamente pela frustração. Ah, eu não consigo. Nossa, olha, eu já desisti porque é impossível realizar tudo. Realize pequenas ações, porque esse prazer pessoal de conquistar aquela pequena ação vai te levar a outras realizações. Ju, hoje você consegue encontrar esse equilíbrio de pausar, priorizar, e sempre foi assim na sua vida? Com certeza. Hoje eu sou uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. Quem me conhece diz.
Ju antes, como era Ju antes? Ligada no 220, eu me atrapalhava com as próprias palavras na hora de falar, né? Porque a mente tá tão lá na frente. Isso mudou uns um ano atrás, mais ou menos, quando eu descobri a gravidez. Né? Hoje eu tô com um bebezinho de 5 meses. Parabéns. E esse bebezinho que provocou essa transformação. Então eu senti essa necessidade realmente de desacelerar. Porque todos os dias, você deve saber, a gente reza assim, Senhor, por favor, me dê um bebê, uma criança com saúde, uma criança tranquila, se possível. E de que adianta a gente rezar para ter isso se a gente tem uma gestação extremamente acelerada? Óbvio que o bebê vai vir acelerado, né? Porque a gente, durante toda a gestação, tá ali agitada. Né? Tá, a gente quer manter a vida, né? A gente quer seguir com a vida. Então, essa necessidade bateu na minha porta. Eu preciso reduzir o meu ritmo para eu ter uma gestação gostosa, para nascer um bebê gostoso. Isso realmente funcionou. Foi só eu colocar na minha cabeça. Vou diminuir o ritmo. Funcionou super bem. No seu caso, a gestação foi aquela chavinha, né? O start. Foi. E em outros casos, existe um outro motivo. Às vezes, inclusive, gente, uma doença. Né? Olha, Tati, fui acometida por uma doença, obrigatoriamente eu tive que parar. Então, para que de repente isso não aconteça com você, né? Que você não precise fazer essa pausa por um motivo mais sério, mas começa a cuidar pensando nesse tripé, gente, saúde física, emocional e mental. A gente precisa tirar em alguns momentos esse pé do acelerador. A gente precisa respirar fundo, porque senão uma hora ou outra vai dar pane. E a questão das prioridades, né, que ela mencionou. Eu preciso realmente fazer tudo isso hoje? Não. Então, eu tenho 30 minutos para mim hoje. Então, essa questão das prioridades que ela citou, ela é fundamental. O planejamento e encontrar as prioridades do dia é fundamental, né? Fundamental. Porque aí a gente consegue conciliar as coisas, né? E realizar. Porque que é o mais importante. O mais importante é realizar. Porque quando você estabiliza e fala, olha, eu planejei para que isso acontecesse, eu consegui realizar, a sua satisfação automaticamente te leva a um outro estado de espírito que você fala, eu não quero mais voltar a ser a pessoa que eu era antes. Exatamente, foi o que aconteceu você comigo. Você vive até melhor, né? Você vive melhor. E às vezes tem coisas que antes te afetavam muito que passam a não te afetar mais. Porque você está mais centrada, mais concentrada, realmente dando o seu foco e a sua energia para o que realmente merece o nosso foco e a nossa energia naquele dia, naquele momento. Com você, Simone? Então, eu tenho 2 filhos, né? O Vitor de 15 e a Maria Eduarda de 2. Então, assim, imagina, o Vitor já está lá em cima e a nenê está começando. uma adolescente, então, assim, é muito corrido. Mas com o Vitor eu era muito mais agitada. Então, assim, 13 anos depois, com a chegada da nenê, eu me sinto um pouco mais tranquila. Mas, assim, é muito, assim, a base da oração. Porque, assim, um neném de 2 anos é bastante corrido. Então, assim, vai, de um modo ou outro, assim, a gente vai dando um jeitinho. Mas, assim, mas é maravilhoso, né? Por mais que é corrido. E você consegue, mesmo diante dessa correria, e que a própria maternidade exige, né? Mas encontrar alguns momentos no dia ou na semana para serem só seus? Não, Tati. Ainda não consegue? Tá difícil, muito difícil. Eu consigo, assim, ir no grupo de oração às terças, quinta-feira aqui na associação e domingo à missa. Mas, por enquanto, não consegui voltar para minha faculdade, que está trancada há 2 anos, e tá difícil. Mas logo volta. Com fé em Deus, porque é complicado, né? Mas é importante isso, né, Maricela? Eu acho que você ter essa consciência, né? Assumir isso é importantíssimo. Sim. E aí começar esse planejamento, essa organização para aos poucos a vida ir voltando. Porque, na verdade, a gente tem que pensar assim, ó, existem coisas que são fases, como está acontecendo com ela. São fases na sua vida. Então, nesse momento, a minha prioridade é essa. Eu, por exemplo, até estava comentando com as meninas antes de entrar que quando eu tive o meu primeiro filho, o Gabriel, ele teve um problema sério de saúde. Então, naqueles 3 primeiros anos, a nossa vida estagnou. Então, aquilo que a gente tinha planejado, olha, a gente já volta a trabalhar e a vida que segue, dá tudo certo, a gente falou, não foi bem assim, porque os planos de Deus eram diferentes. E a gente, quando passa a ter um pouco mais de sabedoria dentro da fé da gente, a gente passa a se cobrar menos.
Então foi um momento assim de renúncia, porque naquele momento eu tive que sair do trabalho para poder cuidar do Gabriel, mas por outro lado, foi um momento de grande crescimento espiritual, porque daí você fala assim, não, peraí, hoje quem precisa de mim é ele. Isso, exatamente. E aí fazer com prazer, porque a grande dificuldade dentro desse círculo vicioso que a gente acaba criando na vida da gente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho tantos projetos para terminar. A grande dificuldade é você saber renunciar e fazer aquilo que você pode fazer com prazer. Sem a frustração, hoje, né? Hoje eu vou trabalhar... Né? Se querer e não poder fazer. Isso. A ansiedade por querer, Nossa, mas naquele momento não dá. Que aí que está encontrar o limite e o equilíbrio, o equilíbrio, né? O respeito com as suas próprias limitações, sejam elas passageiras, momentâneas ou realmente de vida. A gente tem aí diversas situações de vida que tem coisas que nos permitem fazer e tem coisas que a gente não consegue fazer. E é lidar com essas situações, né? Para que a gente não se frustre nesse meio do caminho e que a gente consiga encontrar essa satisfação, esse prazer. E algo que eu percebi que vocês três pontuaram, eu queria muito cutucá-las nesse sentido, eu adorei a deixa, porque eu percebo muito nas conversas com telespectadores, com convidados, com os especialistas, o quão importante é o amadurecimento espiritual. Porque a espiritualidade, ela dá pra gente um equilíbrio e, ao mesmo tempo, ali um conforto que ajuda, né? Nesses processos de transições, às vezes, de falar, não dá, gostaria muito, mas nesse momento não posso assumir isso. Porque é difícil falar não, né? E às vezes a gente quer falar sim, mas a gente precisa se ver obrigado a falar não. Isso é difícil. Mas quando você trabalha essa questão da espiritualidade, as meninas comentaram muito, né? A própria oração conseguiu trazer essa calma, esse respirar fundo. Isso, eu tenho a impressão que se torna um pouco mais fácil. Vocês concordam? É uma maturidade, né? Não é? É uma A maturidade espiritual ajuda nessa maturidade de viver com todos os desafios que a vida de qualquer um traz, né? Porque no Evangelho de Mateus, inclusive, Jesus menciona muito isso. Ele fala assim, né? Que aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, assim, eu acho que essa mansidão é uma coisa que a gente vai compreendendo com o passar do tempo. Por exemplo, a amiga ali pontuou a questão assim, não consegui voltar. Mas eu não consegui voltar numa tranquilidade assim... eu não me sinto mal por isso. Quando for o tempo, eu vou voltar. Isso. São coisas que a gente vai se adaptando. Essa minha amiga já está numa outra fase, já está adaptando levar para a escolinha, já é a fase do desapego. Ainda eu falei, olha, eu sofri muito com essa fase. Mas uma fase, assim, que contempla você, que não fica assim, só porque isso aconteceu, me atrapalhou, eu deixei de fazer. Não, é fazer com prazer. Então, mesmo tempo, se eu tenho pouco tempo de ficar com o filho, ou se eu tenho pouco tempo para me dedicar a isso, que a sua dedicação seja nessa plenitude. Que seja um pouco tempo, mas um pouco tempo bem aproveitado. Né? É um tempo de qualidade, não um tempo assim, vou ter que fazer correndo, porque... Não. E às vezes até pelo automático, né? Não de uma forma consciente. Eu queria muito saber de você de casa, você que está acompanhando o nosso programa, você se considera uma pessoa equilibrada, conseguindo no seu dia a dia, apesar da correria, daquele vucu-vucu, de milhares de tarefas e obrigações, mas em alguns momentos se manter ali calma, centrada, respirar fundo, ou não, falou assim, Tati, eu tenho muita dificuldade. Sou ligada no 220, eu quero abraçar o mundo e eu quero fazer tudo muito bem feito. E às vezes tem a cobrança que vem por parte do outro, às vezes a cobrança interna nossa, né? De querer sempre fazer o melhor e se não, dá pra fazer, a gente vai abraçando, a hora que vê... Não tô conseguindo. Queria saber de você de casa, né? Em quais desses grupos você se encaixa mais? Compartilhe, viu? Suas opiniões, compartilhe conosco aí um pouquinho também do seu testemunho.